Para falar dos requisitos à concessão de crédito ao agronegócio, convido Álvaro Tozeto, gerente executivo do Banco do Brasil. Obrigado. Bom dia. Agradecer a oportunidade aqui da Legado das Águas, pela oportunidade de estar com vocês, discutir um pouco esse assunto, trocar ideias. Para a gente que participa como instituição financeira, é sempre importante, né, participar das mudanças e do que está acontecendo, porque, mais do que qualquer coisa, a gente participa do negócio avaliando riscos, né? E quando a gente fala disso, a gente precisa ter informação. E a gente viu aqui, por vários depoimentos que já foram dados, que o assunto é complexo, né? E a gente vê que na nossa atividade, no caso do Banco do Brasil, como principal agente financeiro de financiamento para o agronegócio do país, e um contato muito próximo com os produtores rurais, a grande maioria dos produtores rurais eles têm presente a importância da questão ambiental e eles têm a vontade de estar em compliance, em conformidade com a legislação. Mas a gente vê que não é muito simples isso, não é muito fácil, e isso causa uma certa ansiedade em grande parte do setor, porque nem sempre, né, a regra é muito clara para ser objetivamente cumprida, e aí essa incerteza muitas vezes limita, né, a atividade das pessoas, especialmente nesse setor do agronegócio. Eu vou falar um pouquinho aqui o que se exige, né, na concessão de crédito rural. São questões bastante simples em termos de ITR, Imposto Territorial Rural, documentação da propriedade ou um contrato de arrendamento. Quando um produtor vai, né, buscar o crédito, ele tem que demonstrar onde vai ser desenvolvida a atividade e se aquela propriedade, do ponto de vista aí de tributo, enfim, está ok. No caso do polígono da área financiada, em financiamentos acima de R$40 mil, é exigido esse polígono, né, com dados já referenciados, para que a gente envie isso ao Banco Central e para que a gente também possa, posteriormente, verificar se o empreendimento foi feito da forma como estava previsto no instrumento de crédito ou se houve, eventualmente, algum desvio de finalidade. E, no caso do Bioma Amazônia, comprovar a inexistência de áreas embargadas e também o cadastro ambiental rural. A Lei 12.651 já foi comentado aqui, né? Então, após 31 de dezembro, as instituições financeiras só concederão crédito agrícola em qualquer de suas modalidades para os proprietários de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. No caso do Bioma Amazônia, isso já é exigido, né? Essa data de 31 de dezembro já tem uma sinalização de que vai ser maio essa data. Então, assim, mais uma vez, né, se posterga esse tipo de exigência, mas em grande parte é isso que a gente vê ao longo do tempo. Em algum momento isso vai acontecer de fato. O fluxo da regularização ambiental. Então, a partir do CAR, já foi bastante comentado, a existência desse passivo ambiental por meio do PRA, ele pode ser regularizado, e uma propriedade sem esse passivo e tem o excedente de área de reserva legal, a gente pode, então, partir para o CRA, né? O proprietário ou possuidor de imóvel que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá regularizar sua ação pelos aqueles 3 motivos que já foram também elencados aqui. Essa permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal é uma coisa que hoje a gente pode financiar isso dentro de crédito rural. É possível o produtor buscar recursos para viabilizar essa regeneração. Ou compensação de reserva legal, CRA, arrendamento e doação de área. Nesse caso, nós não temos alternativas de financiamento para isso ainda, né? Na medida em que o CRA venha a ser regularizado e efetivamente normatizado para uso, a gente imagina que poderia se colocar como uma possibilidade de se financiar
dentro do crédito rural, né, a aquisição desse CRA, que seria um mecanismo a mais de incentivo para esse mercado. Mas para isso ele precisa estar funcionando, mas acho que assim, é uma questão que o setor pode buscar junto ao Ministério da Agricultura, encaminhar esse tipo de solicitação para que essa aquisição do CRA possa ser financiada no crédito rural. Acho que seria importante um mecanismo aí para incentivar o papel. Bom, então, já previsto no Manual de Crédito Rural, que o orçamento, plano de investimento, né, para fins de financiamento, pode prever verbas para financiamento de projetos para regularização ambiental da propriedade, inclusive para efeito de inscrição no CAR, desde que definido no projeto técnico a viabilidade econômica. Não dá para você fazer um financiamento em termos de crédito rural única e exclusivamente para isso. Ele precisa estar dentro de um contexto em que a propriedade, né, desenvolva uma atividade econômica que gere um resultado, e aí, no conjunto, você pode fazer o financiamento dessa regularização ambiental. Basicamente, aí, então, no caso do crédito rural, recompor áreas de reserva legal e de preservação permanente, nós temos várias linhas de crédito que se propõem e que permitem, né, o produtor buscar recursos para utilizar nesse tipo de finalidade, basicamente agricultura de baixo carbono, programa ABC. No caso do Centro-Oeste, recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Depois eu passo já na tela seguinte as condições de cada uma dessas linhas de crédito. O PRONAMP para agricultura de médio porte. E no caso, em último caso aqui, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, produtores de pequeno porte também tem linhas de crédito. Então, para qualquer tamanho de produtor, existem alternativas de financiamento que permitem esse tipo de finalidade de recompor as áreas de reserva legal. Basicamente lá, então no programa ABC é uma taxa de 7,5% ao ano, são encargos fixos, com prazo de 12 anos, com até 8 de carência, com um teto de 2,2 milhões, público-alvo, produtores rurais e suas cooperativas. No caso do Centro-Oeste, FCO Verde, 7,5% também, o encargo financeiro, 20 anos de prazo, com até 12 anos, se tiver manejo florestal sustentável, teto 30 milhões de reais, e produtores rurais na região Centro-Oeste e suas cooperativas nessa região também. Isso é na região do empreendimento. Então, mesmo um produtor que tem a residência fixa em São Paulo, mas tem uma propriedade nessa região, ele pode se valer dessa linha de crédito. PRONAMP, para médios produtores, 7,5%, 8 anos de prazo com 3 de carência, 80% da renda bruta agropecuária tem que ser da atividade agropecuária, para que o produtor se enquadre nesta linha. Enfim, se ele tiver uma renda bruta de até 1,76 milhão. PRONAF florestal, uma taxa de 2,5% ao ano. Esses são encargos fixos, uma taxa bastante atraente, 12 anos de prazo e 8 anos de carência, para um agricultor de pequeno porte, agricultura familiar. O teto, então, R$ 27,5 mil, ou 35 ou 15 mil, dependendo da classificação dele, ele consegue valores aí para fazer a regularização da sua propriedade. Ele precisa ter declaração de aptidão à PRONAF, que é um documento emitido pelos órgãos credenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, atualmente uma secretaria. E o PRONAF Eco também taxa de 2,5, com alguma diferença de 10 anos ou 5 anos de carência, R$ 165 mil. Basicamente, então, em qualquer tamanho de produtor existem alternativas com taxas bastante atraentes aí do ponto de vista do prazo, né? Prazo também compatível com esse tipo de atividade e de função de recomposição, que permite aos produtores, então, obter recursos para fazer essa recomposição sem ter que apelar para um papel, por exemplo, um CRA. Agora, o CRA poderia ser uma alternativa também a ser financiada. Eu acho que esse é um ponto que o setor pode levar. Recuperação de reserva legal, as condições visando aí retorno econômico, você faz, então, uma recuperação gradual dessa área, né? É possível se fazer isso com 50% de espécies exóticas intercalada com nativas. Então, na visão sistêmica, um financiamento da atividade econômica principal e da recuperação
de reserva legal ou de APP. No conjunto, é possível se fazer isso com financiamento. Basicamente, também, o envolvimento de empresas que consomem matéria-prima, né, proveniente dessa reserva legal, que tem um mix aí, né, de espécies de valor econômico, exemplo, eucalipto, seringueira, enfim, teca, frutíferas. É possível se fazer um convênio com essa empresa em que o banco financia o produtor rural, né? Esse produtor rural se compromete, então, a entregar a produção para essa empresa, né? Essa empresa se compromete a fazer a aquisição dessa matéria-prima, então você faz de uma maneira integrada uma estruturação que dê mais segurança para a empresa na originação de produto e numa originação de produto proveniente de uma recuperação de reserva legal e área de preservação permanente, que tem um apelo diferenciado aí do ponto de vista da sua atuação, né, na busca de matéria-prima, e ao produtor também dá a ele uma certa segurança de que existe, né, um mercado já mais ou menos estabelecido para a produção que ele vai ter nessa área, em função desse compromisso que a empresa assume com isso. E o banco entra com a parte de financiar o produtor rural para fazer isso dentro desse escopo de recuperação de áreas e, vamos dizer assim, trazendo junto com isso um objetivo econômico que, afinal de contas, é o que faz as coisas acontecer, né? A gente precisa ter o compliance, mas a gente precisa ter resultado. Não tem como você imaginar que você vai exigir de um produtor rural que ele tenha um custo e não tenha nenhuma contrapartida do ponto de vista econômico financeiro. A gente imagina que dessa forma a gente consegue efetivamente alavancar os resultados desse tipo de atividade. A cota de reserva ambiental, então, requer essa regulamentação e um sistema de controle. Após a emissão, registro em bolsa de mercadorias de âmbito nacional ou em sistemas de registro e liquidação, que sejam autorizados pelo Banco Central. Atualmente, o Manual de Crédito Rural não prevê a possibilidade de se fazer financiamento para isso, mas a gente imagina que, em breve, tanto a regulamentação vai acontecer, quanto a possibilidade de se fazer isso financiado no crédito rural. Basicamente, acho que essa contribuição que a gente gostaria de passar para vocês e, enfim, se colocar à disposição também para as perguntas e para o debate, porque eu acho que é a partir daí, dessa discussão, né, e da disseminação das informações, que a gente vai poder construir um sistema que atenda às necessidades e os anseios da sociedade do ponto de vista do compliance ambiental, mas que também promova, né, a geração de renda para que o produtor rural possa fazer isso num contexto econômico saudável, sustentável, e que as coisas funcionem dentro dos mecanismos de mercado, que é o que a gente acha que funciona na prática muito bem. Obrigado.